aproveitem, vocês não vão se arrepender, né? Vanessa, então vamos lá entrar, né, no assunto. Fala pra gente aí um pouquinho de autoestima, fala pra gente um pouquinho o que realmente é autoestima e o que realmente o senso comum prega o que é autoestima, né? Que é isso que a gente está aqui para desmistificar. O senso comum, né, costuma, né, colocar a autoestima como né, atrelar, né, com questões externas, né, com questão estética. Mas a autoestima ela está para além das questões estéticas, né? Ela é um conceito, né, que é sobre nós mesmos, né? Então assim, é o conceito que não é o outro que tem sobre nós mesmos, né? É o conceito que nós mesmos tem, né? De nós mesmos, né? De cada um tem de si mesmo, né? Aquilo que a gente aprendeu, né? De quem somos, né? De quem eu sou, né? Que aquilo que a gente introjetou a respeito daquilo que a gente é. E quando a gente e a autoestima ela é formada, né, desde quando a gente é criança, né? A gente pode falar dos primórdios, né? Então, assim, é pelos pais, né? Pela convivência, né? Nas relações, ambiente, né? Com os pais, com os nossos pais, avós, irmãos, professores, né? Algumas referências, né? Algumas figuras significativas para para nossa vida, que é baseado nos nossos comportamentos. Mas na medida que nós, né, vamos desenvolvendo a nossa personalidade, né, nós vamos buscando, né, que vamos desenvolvendo, né, enquanto ser humano, né, desenvolvendo emocionalmente, e a gente vai percebendo que a gente vai construindo a nossa própria concepção a respeito de nós mesmos. Ô, Patrícia, se você quiser interromper em algum momento para acrescentar, você pode ficar à vontade. Não, tranquilo. Estou amando te escutar. E quando... só que, né, só que às vezes esse conceito que nós aprendemos sobre nós mesmos, dessas figuras representativas, nem sempre, né, ela vai nos representar enquanto adultos. Né, e aí, né, que a gente precisa, né, ressignificar e fortalecer a nossa autoestima, né, e construir. Que a autoestima ela não é algo pronto, né, que é estático, ela está sempre em processo, né, de desenvolvimento, de fortalecimento. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, Patrícia, agora, nesse momento, aí eu vou... Sim. A Vanessa fez uma colocação muito assertiva mesmo, né? Quando fala que o nosso padrão de autoestima está muito ligado a questões físicas, né? Se ter autoestima elevada fosse ser bonita, magra, que essa sociedade prega, não iria para o consultório pessoas com depressão e ansiedade, artistas, celebridades, pessoas ricas, que têm poder aquisitivo para cuidar da aparência, ter uma vida saudável, né, nesse sentido, não sofreriam nos nossos consultórios com depressão e ansiedade. Em algum momento, essas pessoas são frustradas. Em algum momento, essas pessoas têm dificuldades nos seus relacionamentos. E a nossa autoestima, ela é formada a partir dos nossos relacionamentos. O relacionamento que a gente teve lá na infância. E aí, gente, eu acredito que muitos de nós aqui, né, foram criados por pais e mães que não tinham nem noção do que era autoestima, né? Se a gente não tem noção de algo, como que a gente vai ensinar? Né? Como que a gente vai ensinar esse ser humano a se colocar aí de frente na sociedade? Né? Quando, na minha infância, né, eu escutei isso na minha casa, escutei isso do meu pai, falava assim com meu irmão, olha, se alguém te bater na escola, chegar aqui, você vai apanhar. Então, meu irmão aprendeu a bater para ele se proteger. Né? Então, que autoestima é essa que foi criada? Peraí, para você se defender, você vai ter que bater.
Então, muitos de nós somos criados dessa forma, Ou né? às Então, vezes isso atrapalha a nossa autoestima. eu tô lembrando aqui que, né, que tem aquela cultura também, né? Se a gente sofrer algum bullying, né, na escola, ou se alguém na escola, ou na rua, ou em algum determinado ambiente, né, que a gente iria falar para alguma figura representativa, né, ou para algum professor, para os pais, para os avós, alguém que cuidava da gente, né? Às vezes costumava ouvir, mas você não tinha, não tem boca, né, para poder falar, né, sobre isso. Então, assim, só que às vezes, né, nem todas as pessoas, elas né, têm um recurso suficiente para poder, né, se posicionar. Né? Então, por isso que, né, que hoje, né, o autoconhecimento, né, tem sido tem colocado, né, tem sido assim muito discutido, muito falado, né? Que às vezes na época, né, de quando os nossos pais eram crianças, né, nossos avós, né, quase eles não foram educados dessa forma. Então isso é muito importante, né? Eu tô lembrando aqui também de alguns exemplos, né, sobre essa questão né, dessa concepção que nós temos. Né, tem algumas pessoas que é, mais, mais introvertidas, né, mais introspectivas, e às vezes alguém, né, alguém vai e fala, né, mas você é muito, né, ela é muito calado, muito tímido. Então, assim, às vezes não é a pessoa que é tímida, às vezes pode ser o jeito dela mesmo, né? Então, às vezes ela acaba recebendo esse rótulo, né? Esses rótulos e às vezes, né? E essas pessoas que são tímidas é aquelas que às vezes em casa, mas né? A pessoa, né? Que às vezes alguém falava assim, mas você não tem boca, nem para poder falar, né? Por que você às vezes chamava até dentro do um termo, é até um pouco assim pesado, né? Às vezes chamava de aqueles termos boca, né? Você é muito boca aberta. Então, Larissa, pode ficar não sei se tranquila, que todo não, mundo aqui já reparou que nós somos mineira, que nós vamos trazer esses conceitos todos, essas falas todas, né? Foi onde que a gente foi criado, pelos conceitos, né? E no consultório, a gente vai trabalhando com o paciente, às vezes que chega com essa demanda da timidez, né? Por que que ele não consegue se comunicar no local de trabalho? Por que que ele não consegue ter uma comunicação assertiva com os familiares ao seu redor? Ah, eu sou muito tímido. Ah, eu não consigo falar. E aí, um caso que me chamou muita atenção no consultório, que assim, que eu fiquei chocada, né? Porque a gente, assim, ouve tanto, mas de vez em quando a gente ouve umas coisas, assim, muito fora do que a gente escutou. Uma moça, né, hoje mais ou menos 25, 26 anos, trabalha, já fez faculdade, tudo, mas traz essa demanda da timidez, de quando é um lugar que ela não conhece, ela tem mais restrição, um grupo de amigos muito fechado, né, tem dificuldade para realizar algumas coisas, tudo por timidez. E aí ela traz a infância, que ela era uma criança muito falante, e que ela fala que ela sempre foi muito atrevida e tal. E aí ela conta. Essa eu nunca tinha visto, gente. Essa para mim foi novidade. Que ela colocava a mãe dela em apuro, assim, que ela falava demais. Sabe criança que solta, né? Qualquer coisa. A mãe dela aí beliscava, assim, ó, em cima da boca dela. Levava ela no banheiro e beliscava. Em cima da boca. Isso foi na infância. Então, aonde que isso foi aparecer? Cá na vida adulta. Por que que hoje ela tem tanta dificuldade? Porque ela apanhou, foi torturada quando ela falava demais. Então, hoje ela fala de menos. Né? Aí a gente descobriu isso e ela está tentando se relacionar com o mundo, né? Então, olha como que a autoestima dela foi podada, né? Você fala demais, né? A minha mãe deve estar aqui na live aqui. Uma vez ela contou um caso que eu era uma criança falante, ainda continuo, né? Falante, sinal que ela não beliscou minha boca. Ela conta que minha mãe era manicure, né? E aí era manicure, a minha avó tinha uma roça, onde que eu tinha uns 4, 5 anos, e a gente lidava com vaca, com aquelas coisas todas. Aí foi uma moça fazer unha lá na minha casa.
né? Aí minha mãe já ia pegar uma cadeira para ela sentar, ela falou assim: não, vou sentar aqui no chão mesmo, tá tão limpinho. Aí na hora que a dona começou a sentar, eu virei e falei assim: não, mãe, ela senta igual a vaca da casa da minha avó. Bem coisa de criança. Minha mãe conta que ela não sabia onde que ela enfiava a cara. Criança, sem filtro, né? E aí, se a gente corta essa criança, bate nessa criança por isso, ela deve ter querido me matar, né, gente? De vergonha, mas não matou, postou, né? Mas criança é assim. Criança não tem filtro. E aí você vai bater, vai cortar, vai refletir cá na idade adulta, né? Essa pessoa vai ter dificuldade de comunicar. E a falta de comunicação com clareza é o que leva tantos relacionamentos a darem errado, né? A gente não E, sabe. e aí, com isso, muitas pessoas elas acabam buscando assim alguns caminhos, né, para poder fugir, né, para poder fugir e se esquivar. E, e às vezes assim, às vezes aquilo poderia ser uma característica da pessoa mesmo, né, ou pode ser, né, que às vezes tá tão que ficou tão assim escondida, né, que ela precisou esconder, né, omitir, né, porque né, eu lembro aqui da psicologia positiva, né, que ela fala das forças de caráter, enquanto você estava falando, né, que aquela, né, né, dando esse exemplo dessa paciente né, que ela falava. Então, assim, na psicologia positiva fala de uma das forças de caráter, a autenticidade, a franqueza, né? Então, às vezes, a pessoa acaba se calando, usando essa estratégia, né? Na psicologia cognitiva a gente fala, né? De estratégia compensatória para poder, né? Para poder não ter problema mais. Só que às vezes isso acaba assim, trazendo algum prejuízo para a pessoa, né? Por exemplo, é questão assim de adoecimento, né? Que às vezes a pessoa vai engolindo, vai engolindo, engolindo, assim, não fala, né? E aí por isso que é importante, né? A gente está falando hoje sobre a questão do autocuidado, né? Nos relacionamentos. Então, o que é o autocuidado nos relacionamentos? O autocuidado nos relacionamentos, ele é uma via de mão dupla, né? Então, assim, ele não é algo sozinho. Então, a gente não precisa de abrir mão daquilo que a gente né? Dessas forças, dessas características, dessas qualidades que a gente tem, né? Por causa né? Nas nossas relações, né? Nas nossas relações, né? Sejam elas no trabalho, né? Na nossa família, né, nos relacionamentos, né, de casamento, namoro, né, é uma via de, né, como coloca de mão dupla, né, então onde que o diálogo ele precisa, né, ele estar presente, né, não adianta, mas só que mas se a outra pessoa, né, o importante é a gente ter consciência dessa questão do autocuidado, como eu estou me cuidando, né. Então, assim, será que essa relação né, que está me gerando um adoecimento, né, que está me afetando negativamente, né? O que eu posso fazer para me cuidar mais? Né? Será que eu preciso? Né? E se eu preciso, né? Se eu preciso, se agora não é o momento, mas quais as estratégias né, que eu posso buscar, né? Às vezes estratégias pode ser buscar uma ajuda, né, com algum profissional, né, da saúde mental, um psicólogo, uma psicoterapia, né, buscar livros, né, conteúdos, né, às vezes as lives, né, tudo, o autoconhecimento também né, para poder ajudar né, a gente a se conhecer mais, né, para a gente poder desenvolver um repertório, né, de autocuidado para que isso não nos afete assim, de forma né, que possa gerar um adoecimento. Sim. Gente, está fazendo sentido para vocês o que a Vanessa está falando? Vocês têm alguma dúvida? Né? Porque aí eu vou aproveitar e vou acrescentar algumas coisas aqui, né? Que eu
pesquisei esses dias, coisas que eu já trabalho, né, dentro do consultório, onde que vai dar para vocês clareza de como se comunicar melhor nos relacionamentos, de como colocar limites, de como saber falar não, né, dentro dos relacionamentos. Primeiro, se você foi criada tendo que agradar todo mundo para não ser punida, para não apanhar e tal, provavelmente seus relacionamentos hoje você acha que você tem que cuidar de todo mundo, tem que aguentar tudo, não pode reclamar, porque senão o outro não vai te amar. Né? Se você reclamar, se você não cuidar, o outro não te ama. Então, o que a gente às vezes faz? A gente evita assuntos difíceis para não magoar o outro. A gente evita entrar em conflito. O que a gente precisa entender, gente, que o conflito muitas vezes ele é necessário, ele é saudável. E que a vida tem muitos assuntos difíceis. E a gente vai ter que aprender a falar sobre eles. Eu vejo que um dos assuntos mais difíceis da sociedade, e é o que mais dá problema, é quando a gente vai falar sobre sexo. Nossa, é um tabu. Os pais não sabem o que vai falar com o filho, quando que pode falar, o que pode falar. E aí, falar sobre sexo é difícil, falar sobre dinheiro é difícil, falar sobre o que eu acho do outro, o que o outro pensa de mim é difícil. Né? A gente está dentro do casamento, dentro de uma relação, você vai ter que falar para o outro. Olha, fulano, eu penso isso, eu vejo isso. Não, mas se eu falar, eu vou magoar. Se eu falar, ele não vai me interpretar bem, vai ter conflito, né? Quantos casais, gente, eu atendo, que eu escuto assim, ah, não, já cansei de falar, não fala mais não. Fala não, toda vez que vai conversar, dá briga. Toda vez. Ah, não fala mais não, já cansei. Ah, 15 anos de casado, já cansei, não me ouve. Gente, já pensou ser 15 anos casado com uma pessoa que não te ouve? Aí tá todos os dois adoecidos. Tá todos os dois lá no consultório. Olha como que é adoecedor. Por quê? Lá na nossa infância, eu vou voltar, né? Sofremos o bullying e não falamos nada, né? Retemos aquilo. Hoje, quando eu sou criticada, eu quase morro. Por que a gente tem tanta dificuldade com a crítica? São as feridas da infância. Rejeição, abandono, né? Essas são as feridas da infância. Né? Então, se eu falar com o outro que eu estou magoada com ele, ele vai me rejeitar. Então, ele vai me abandonar. E aí evita. Então, gente, não existe relacionamento se não houver conflito. Não existe relacionamento sem assuntos difíceis. Então, é um autocuidado a gente aprender a comunicar. Aprender a comunicar as nossas emoções. A questão, muitas vezes, que a gente não sabe comunicar. Eu também tenho essa dificuldade. Eu não sei, às vezes, comunicar o que eu estou sentindo. Aí você já chega acusando a pessoa. Aí a pessoa automaticamente também vai te acusar. Ah, mas eu fiz isso, por que você faz isso? Agora, quando a gente muda a fala assim, ó, fulano, quando você faz isso comigo, eu fico muito triste. É eu que tô triste. É eu que tô chateada. Eu puxo a responsabilidade para mim. Agora, a culpa é sua de eu ter ficado triste. Ah, mas você também já fez muita coisa comigo já. Aí um não respeita o momento do outro. Ninguém respeita. Ah, você também é muito cri-cri. Você também fica chateado com qualquer coisa. E aí a pessoa vai calando. E aí vai calando e vai adoecendo. As nossas relações vão ficando doentias. Então, o que a gente precisa entender? Se a gente quer relacionamentos saudáveis, primeiro passo, se conheça. Não tem como relacionar sem se conhecer. Se eu não sei os meus limites, como que eu vou falar para o outro o que é o meu limite? Eu mesma não sei. Se eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu não sei as minhas forças, né? A Vanessa falou sobre a psicologia positiva. Se eu não sei quais são as minhas qualidades, se eu não tenho convicção delas, na hora que o outro levantar um defeito meu,
Vai me esmagar. Vai me esmagar. Porque eu não me conheço. E a gente tem mais tendência a escutar coisas ruins e registrar do que escutar coisas boas. Vamos lá para um exemplo clássico. Eu dou sempre esse exemplo. Se a pessoa chegar para uma pessoa que está querendo perder peso, alguma coisa, e falar assim com ela: Não, menina, você engordou, hein? Não. Ah, engordei uns 10 quilos. Não, mas eu tô gorda mesmo. Ela vai encarnar aquilo mesmo, que ela já está incomodada. Ou então ela vai dar uma mal resposta, vai falar assim: engordei, daí, não tô comendo a sua casa. Ela vai se sentir ofendida, então ela vai querer ofender. Agora, quando você chega para a pessoa e fala assim: Nossa, fulano, você emagreceu, tá tão bonita. Ah, menina, para, o que você tá querendo? Tem dinheiro, não. Você tá me elogiando por quê? A gente acredita no que é ruim e duvida do que é bom. Então, gente, se você não sabe receber elogio, você acha que você vai saber receber amor? Vai não. Se você não sabe receber um mínimo, que é um elogio, quantas pessoas duvidam, né, das pessoas que estão elogiando? Ah, tá me elogiando, quer que é alguma coisa. Ah, o que você está me elogiando? O que você está querendo? Tem dinheiro, não. Em vez de simplesmente falar, obrigado, obrigada. Aí, gente, Patrícia, mas tem gente que é falso. E daí? O problema da pessoa que é falsa, não é seu, não. Não é seu. O problema é de quem fez um elogio falso. Mas se você se conhecer, tiver uma imagem real de você, o elogio do outro pode ser falso, mas ele não vai te abalar e nem vai também levantar o seu ego. É a Então, mesma coisa a crítica, né, Patrícia? Que a crítica, né, se a gente tiver convicto, né, se daquilo, né, da nossa fragilidade, da nossa limitação, aquilo não vai abalar a gente. não. Quando alguém, às vezes, vamos lá, a gente sabe das forças e sabe das nossas fraquezas. Aí, quando alguém põe o dedo na sua fraqueza, que você está ciente dela e que você admite que tem, que você está trabalhando para vencer essa fraqueza, você vai falar assim: não, realmente eu tenho essa fraqueza e eu estou tentando melhorar. Realmente eu tenho dificuldade nisso. E tá tudo certo, porque você sabe que você tem. Agora, quando você não admite para você seus erros, quando você só se culpa, não procura um caminho de melhora, carrega mágoa, ressentimento, não dos outros, mas de você. Ai, quanto que eu fui burra naquela relação. Nossa, eu podia ter falado isso. Por que eu não falei aquilo? Mas fulano me fez de trouxa. Enquanto você ficar repetindo isso para você, remoendo isso, você vai só se ferindo. Vai só se ferindo. Então, se perdoa. Nossa, eu fiz papel de trouxa mesmo. Mas isso eu não faço mais. Aprenda com os erros. Não precisa ficar se martirizando, ficar remoendo. Para tudo há um caminho de melhora. Basta você querer. Então, a primeira coisa é você ter responsabilidade com a sua história, responsabilidade com você. E uma coisa que eu acho hiper mega importante a gente falar é o seguinte: a gente vem de uma sociedade que todo mundo tem que amar todo mundo, né? Nossa, é muito amor, né? Que tem que ser amada, que tem que ser querida. Gente, se liberta dessa questão de querer que todo mundo te ame e também você amar todo mundo. A gente tá custando amar a gente. Tá custando cultivar o amor próprio, ainda tá patinando, mas quer amar todo mundo. Quer ser amada por todo mundo. Ai, fulano não fez isso pra mim, fulano não fez isso, fulano não gosta de mim, fulano... Gente, o fulano, ele tem as dores dele, ele tem os gostos dele, ele tem a história dele. Talvez ele encontrou com a minha história e não vai gostar muito. E tá tudo bem.
existe mais de 6 bilhões, né, de pessoas na Terra, é justamente para isso. Se um não gostar, vai ter outro que gosta. É justamente. Existe a Vanessa com formato de rosto, eu com outro, um magro, outro baixo, né? Um mais forte, outro mais fraco, um louro, moreno. Porque se um não gostar, vai ter quem goste. Mas o ser humano, ele quer ser aceito por todo mundo. E não vai ser. Nem a gente, às vezes, se aceita. Agora, a partir do momento que você se conhece, que você aceita as suas qualidades, as suas fraquezas, entende que tem um caminho de melhora, as nossas relações ficam mais leves. A gente passa a cobrar menos do outro e também a cobrar menos da gente. Não existe relação perfeita, não existe relação assim que de vez em quando não se fira aí. Não existe. Só que a gente tem que estar pronto para isso, a gente tem que estar pronto para relacionar. Se não está sabendo, se não tem inteligência emocional, se não sabe equilibrar as emoções, procura ajuda. Mas as pessoas, elas esperam chegar no nível master de problemas, no nível master de relacionamentos abusivos, de dificuldade no trabalho, relacionamento com pai e mãe, famílias adoecidas, sem pedir ajuda, achando que vai dar conta de tudo sozinho. Né? Eu tenho um livro que eu indico para os meus pacientes ler, é o livro Arrume Sua Cama. E lá tem um capítulo assim, ninguém caminha sozinho. Todo mundo precisa se relacionar. Então, se ninguém caminha sozinho, se todo mundo precisa se relacionar, você não vai aprender a relacionar por quê? Por que você vai ficar insistindo ainda no mesmo modelo de relacionamento que você tem? Vai ter que aprimorar. E se tem uma coisa que agora está fazendo todo mundo repensar as formas de relacionar, as formas de conviver neste mundo, foi a pandemia, gente. Eu vejo em situações bobas assim, né? Ainda a gente tem que usar máscara, álcool em gel, ficar longe de abraço, isso, aquilo, né? Mesmo assim, eu já tomei minha segunda dose da vacina, já convivo com um monte de gente que já tomou a segunda dose da vacina e tal, né? Tem hora que a gente ainda não consegue se abraçar. Por quê? Ficamos 1 ano e meio escutando, né? Fica longe do abraço. Não pode abraçar. E agora, na hora que a gente poder, muita gente não sabe abraçar, não. De novo, não. Então, estamos aprendendo com a pandemia. Estamos aprendendo a nos relacionar de novo. Né? Antes, as nossas relações, elas tinham que ser pessoais, ao vivo, né? Agora já tem psicoterapia online, consulta online, estudo online. Ah, eu não gosto disso. Porque nós não perguntamos se você gosta, tá? E vai ter que se adequar de alguma forma. E quem não se adequa, gente, sofre mais. A pessoa que não é resiliente, que não é adaptável, ela sofre muito mais. Então, uma característica que a gente tem que desenvolver é a resiliência. É a abertura para a vida. Abertura para o novo. Se você não desenvolver essa qualidade, vai ficar muito mais difícil. Muito mais difícil as nossas relações com o mundo, a nossa relação com a gente mesmo. Se a gente não se permite errar, né? Se a gente não consegue rir dos nossos erros, né? E fica tentando escondê-los, maquiá-los, fica muito mais difícil. Né? Então a gente tem que Patrícia, toda essa reflexão que você tem, né, que você está fazendo, me traz uma palavra, né, que é limite, né? A palavra limite. Porque limite é naquilo que a gente que é da gente, né? E o limite também daquilo que é do outro, né? Mas só que assim, o limite do outro, ele é do outro, né? Mas só que a gente é capaz de colocar limite naquilo que é da nossa responsabilidade, né? Que às vezes a gente que é da nossa responsabilidade e que, né? Por exemplo, dessa questão, né?
que você coloca, né, sobre um elogio, né, da gente pensar, né, esse elogio, né, ele me elogiou de forma, da gente questionar, né, será que é verdadeiro, né, então se a gente recebe uma crítica, né, aí a gente acaba pegando, então assim, a gente acaba não, tem alguns momentos que às vezes a gente acaba tendo dificuldade, né, de colocar esse limite, né? E aí tem uma outra forma da gente pensar o limite também, né? Sobre quando de pensar o limite também é porque às vezes a gente quer fazer as coisas tudo sozinho, a gente quer dar conta de tudo sozinho, né? E às vezes o conflito nas relações, né? Que ele vai tentar violar o limite, o outro pode ser que às vezes tenta violar o meu limite e às vezes nós também, às vezes às vezes a gente de forma não é intencional, a gente pode tentar violar o limite do outro, né? É. E só que assim, vai que cola, né? E esse conflito, né? E assim, as emoções, né, né, faz parte da nossa natureza humana. Então, assim, como você colocou, a gente tem as nossas forças, mas nós também temos as nossas fraquezas. E o autoconhecimento, ele nos ajuda, né, a reconhecer. E o conflito, quando ele está muito, né, quando às vezes o outro viola, ou às vezes a gente permite essa violação, ou às vezes é desgastante para a gente, né? Às vezes a gente sozinho, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente, né, deu o exemplo que às vezes da importância né, do autoconhecimento, né, das leituras, né, de vídeos, de filmes, de séries, né, de lives, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda de um profissional, né? E como você, né, deu exemplo aí né, desse capítulo do livro, né, né, que a gente precisa, né, que às vezes a gente vai precisar de ajuda, né, e precisar de ajuda sim, né, e tudo bem a gente precisar, tudo bem às vezes a gente passar por esse momento, porque a gente é ser humano, né, e a gente não nasce pronto né, nós estamos sempre em construção, né, em desenvolvimento. Eu creio que ainda vamos morrer inacabados. Né? Porque é uma vida, uma constante evolução, os comportamentos mudam, os conceitos mudam, a nossa cultura muda, né? Eu atendo adolescente e atendo idoso. Gente, é muito legal você ver assim, estão aqui nessa vida, né? Aí o idoso chega lá reclamando da neta, que só fica no celular, que não respeita a mãe, que não sei o quê, que a menina vai lá pra casa e fica no celular o tempo todo. Na minha época não era assim, que a gente respeitava pai e mãe. Ela não faz nada na casa da mãe dela. E chega lá em casa também não quer fazer. Aí eu falei, gente, mas na sua época não tinha celular. Na sua época, literalmente, não era assim mesmo, não. Né? Então, assim, o idoso aprender com o jovem aprender com o idoso, a gente vai tá sempre aprendendo. E a gente tem que estar com essa disposição, porque senão a gente vai ficar comparando, né? Ah, na minha época era assim. Não, mas na minha época eu me pego com essas comparações sempre. Né? E hoje eu vejo a dificuldade que as pessoas têm com o celular, né? É o vício com o celular, essa tecnologia louca aí, né? Que da mesma forma traz benefícios, também traz malefícios. A dificuldade hoje que eu vejo os pais de criarem os filhos, né? Eu tenho um filho de 22 anos. Na época da adolescência dele, estava começando esse negócio de celular, ainda não estava essa febre toda, né? Eu já tive dificuldade, se fosse hoje, então ia ter muito mais. Né? Os meninos já nascem com o celular na mão. Tem menino de 4 anos que sabe usar o celular melhor do que eu. E na minha infância eu não tive isso. Né? Já pensou se eu falo com meu filho assim? Não, você não vai ter celular porque na minha infância eu não tive. Na minha época não era assim. Já pensou? Né? Então a gente vai ter que ficar sempre aprendendo. Vai ter que aprender com as nossas relações, vai ter que aprender com o novo, com o velho. Vamos ter que ter filtro, vamos ter que saber colocar limite, né? Nas pessoas também nos colocar limite, né? Tem gente que eu tenho que falar assim, ó, para.
Põe um limitezinho de parar de ajudar o outro. Ah, Patrícia, mas você está incentivando a pessoa a ser ruim? Não. Estou incentivando ela a parar, se perguntar e perguntar para o outro se ele realmente precisa de ajuda. Se ele quer a ajuda que eu tenho para dar. Para que eu não me frustre quando esse outro não aceita a minha ajuda, quando ele critica a ajuda, quando eu ajuda, ainda não é o suficiente. É limite, gente. É limite. Né? Acho que foi terça, né, que eu fiz uma live falando sobre autorresponsabilidade. Né? A gente acha que tem que ser responsável pelo outro, né? Deixa o outro fazer as escolhas dele. Deixa o outro viver a vida dele. Deixa o outro na jornada dele. Porque o outro sente de uma forma, vê de uma forma que talvez você não está vendo nem sentindo. Só esteja disposto para ajudar quando esse outro realmente solicitar a sua ajuda. Enquanto isso, né, é cuidar, né, é cultivar o autocuidado, né, porque às vezes a gente acaba dirigindo muito para o outro, querendo cuidar muito do outro e esquecendo de cuidar de nós mesmos, né, esquecendo de fortalecer esse autoconhecimento para poder, né, para que quando a gente tiver que passar por algum conflito, né, para que a gente possa ficar mais fortalecido. Agora, se a gente ficar se dirigindo muito para o outro, né, querendo sempre corresponder às expectativas do outro, só que isso, né, vai acabar, a gente vai ficar sempre frustrado e a gente vai ficar responsabilizando o outro, né, por aquela, né, pela nossa insatisfação, mas sendo que essa nossa satisfação, essa autovalorização, né, que a gente está falando de autoestima, né, que nem precisa de, né, depende, né, de nós mesmos. Então, a Joyce está falando aqui que aprendeu, né? Deixar o outro cuidar de si. Sim, a gente tem que deixar o outro cuidar dele, né? Vamos lá. O ser sobrecarregado é o tal ser mulher, né? A mulher, ela se entrega, a mulher tem uma capacidade de entrega, né? Muito grande. Então, a mulher tem filho, ela se entrega para aquele filho. Ela tem marido, ela se entrega para aquele marido. Ela sai da posição de esposa e vira mãe do marido. E tem marido também que vira pai da esposa, né? E aí, quando os casais chegam lá no consultório, falam assim, mas eu não deixei fulano fazer isso. Eu não vou deixar fulano fazer aquilo. Aí eu tô assim, meu Deus. Quem não deixa é pai e mãe. Você virou pai e mãe, você tá mandando outro. Né? A Joyce falou que tá praticando depois de 17 anos de casamento. Sim. Esposa, gente, é esposa. Não é mãe de marido, não. Esposa que tem que ficar mandando marido se cuidar, marido corta cabelo, marido fazer isso, marido fazer aquilo. Tá errado. Ele tá usando essa esposa como mãe. E tá reclamando quando ela não tem tesão. Mãe não tem tesão por filho, não, gente. Não tem. Talvez você tá escutando a live e tá assim, gente, meu tesão tá muito baixo. Olha pra relação. Você tá olhando para essa relação como esse homem, como homem mesmo ou como menino? Se ele for um menino que tá te dando trabalho, tem libido mesmo não, tá? Libido, ó, corre. Tá? E vice-versa, viu, gente? Quando a gente fala, não é só a mulher que perde libido, não. O homem também perde. A psicóloga Bárbara tá aqui falando, mandar o marido tomar banho. Péssimo, né, gente? Mas infelizmente, né? Então a mulher ela tem essa capacidade de cuidar, mas isso não é saudável, não, tá, gente? Não é saudável. A gente precisa aprender a cuidar da gente, cultivar o amor próprio, né? Saber que a gente merece. Você merece casar com um homem que você tem que estar cuidando dele o tempo todo. Em vez de você ter um filho, você vai ter dois. Tem um meme que tá rodando por aí, nos rios da vida, TikTok, né? Que pergunta assim:
Qual que é o filho que te dá mais trabalho? Ah, o filho da minha sogra. Tem marido que dá muito mais trabalho que o filho. E é a raiz, às vezes, de muitos términos de relacionamento que chegam lá no meu consultório. Né? Mulheres sobrecarregadas. Porque também não delegam função. Mulher tem uma tendência, né, a ter mais ansiedade e a ser mais controladoras do que os homens. A gente controla muito mais as coisas, né? Quer que tudo dê certo, quer que saia do nosso jeito, o menino arrumadinho, o marido arrumadinho, a comida na hora certa, tudo na hora certa, tudo bonitinho. Gente, dá conta não. Não dá. Aí Admite que volta, você não. aí volta volta, né, na palavra limite, né? No limite, mas assim, só que é o limite nós enquanto mulheres, né, cada sujeito, cada indivíduo precisa de colocar para o outro, né? Então, aí batendo novamente nessa tecla né, do autoconhecimento, né, que quando a gente tem, né, conhece a nós mesmos, né, conhece as nossas forças, as nossas limitações, né, e ver o que tá gerando esse mal-estar, a gente já consegue podar, mas só que mesmo assim, como a gente já estava acostumado com aquele padrão, né, já há muito tempo, né, não muitas das vezes não é fácil, né? Aí isso a gente vai ficar com medo, a gente vai gerar insegurança, mas às vezes mas como diz, né, se tiver com medo, mas vai com medo mesmo, né? Mas essa é a única forma da gente, é uma das únicas formas é, da gente poder superar, né? Da gente superar e da gente crescer. Sim, né? E é uma das coisas que eu anotei aqui para falar, né? Se você tem dificuldade, né, alimente a sua coragem. Alimente a sua coragem, alimente o seu potencial de poder fazer, não alimente seu desânimo, né? Quantas pessoas chegam lá no consultório, gente, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, e um tanto de não, 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 não. Ela está alimentando o desânimo dela. Aí eu escuto, né? Aí eu falo assim, tal, primeira coisa, nós vamos parar de falar esse tanto de não. Ah, mas eu não consigo. Aí você ainda não consegue. Você está aqui para aprender. E a gente vai para a terapia para aprender. Aprender a falar não para o outro, aprender a falar sim para a gente. Porque a gente sabe muito falar não para a gente, né? Não consigo, não posso, não dá. Mas sim para o outro a gente fala o tempo todo, né? Não, fulano, vai que você consegue. Não, você é inteligente. Não, vai dar certo. Às vezes a gente é tão positiva com o outro, né? Mas com a gente é tão cruel, tão limitante. Isso é falta de autocuidado. Você tem que ser a sua maior incentivadora. Se você ficar esperando incentivo de fora, talvez não vai vir. Então, cuide das suas forças, cuida das suas fraquezas, se motive, não fique esperando de fora. Essa motivação tem que estar aqui dentro, a autoestima tem que estar alimentada. Todo dia a gente levanta radiante? Não, não, gente. Nós somos seres humanos instáveis, né? A gente passa por perdas, passa por frustrações, passa por desgastes emocionais. Tem dia que a gente está mais abalado, tem época que a gente está mais abalada. E tá tudo bem. Você não pode se perder de você, tá? Então, se você tá aí, se perdeu de você, se acha, se reconecta. E se você se perder de você, todas as outras relações vão ficar contaminadas e prejudicadas. Então, a relação principal que você tem que preocupar é você com você.
mesma. Aí, se você tiver ok com você, as outras relações vão fluir. Mas se não tiver, não tem, tá? Não tem como. Então, ó, o relacionamento mais importante que nós temos, gente, é com quem? Deu para entender aí? Né? Se tiver ficado alguma dúvida, tem mais alguma coisa, Vanessa, para acrescentar? Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer tirar É, dúvidas? me lembrei do livro, né, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, né, Dedinho. que, Ele, que, é um, ele fica que é um sempre livro aqui, assim. ó, às mãos, porque é um dos livros que eu mais uso para tirar conteúdo para colocar no Instagram. Esse é um livro assim muito bom, né, que nos ajuda a refletir, né, sobre isso, né, e como a Patrícia colocou, né, se em algum momento, né, se a gente distanciar muito de nós mesmos, né, que se a gente parar no tempo, né, como a Joyce coloca, né, se parar no tempo, se se a gente sentir que está distante, desconectado, mas assim é possível a gente reconectar, buscar essa reconexão, né? Então, assim, é buscando, né, batendo naquela tecla também que a Patrícia colocou, que às vezes tem coisas que a gente sozinha, a gente não, nem sempre a gente vai conseguir, a gente precisa de ajuda. Então, assim, é buscar ajuda. E aí, né, gostaria também de colocar para você, se alguém quiser dar alguma sugestão de algum tema, de algum conteúdo para a gente falar, né, para a gente conversar, manda para a gente No direct. no direct e pode também mandar aqui também nas mensagens. Tá. Hoje eu fiz uma enquete, né? Perguntando para as pessoas se elas queriam aprender mais sobre relacionamento. 94% das pessoas disseram que sim. Se elas têm dificuldade de manter uma rotina de autocuidado, mais da metade diz que sim, que tem essa dificuldade. Então, são assuntos que a gente precisa falar. Perguntei sobre a comunicação, né? Nos relacionamentos estavam boas. Deu meio a meio. Então, são assuntos que a gente pode trazer para as próximas lives, né? Esse programa de live, gente, vai acontecer toda quinta-feira, né? Eu me dispus a fazer uma live, até para a gente ir já mostrando para vocês que é possível ter autoestima, que é possível ter uma rotina de autocuidado, que é possível desenvolver autoconhecimento, amor próprio, né? Porque a gente tá, o nosso livro está aí no forno, né? E o nosso livro, gente, está maravilhoso. Foi escrito por 55 psicólogas que participaram do projeto. Imagina duas práticas, cada psicóloga escreveu duas práticas para autoestima e para autoconfiança. São práticas que elas já fizeram nela, já fizeram no Foram consultório. três práticas. Foram três, né? Então, Uhum. deu 175 práticas de autoestima e autoconfiança. Então, é um material muito bacana, né? Eu estou ansiosa para poder mostrar para vocês. Mas enquanto ele não vem, a gente vai apresentando aqui para vocês o conteúdo, né? A gente vai falando sobre isso. E aproveitando que amanhã, né, é o dia do psicólogo, é uma profissão nova ainda, né? Nova, ainda com muito preconceito, porque as pessoas acham que o psicólogo é para doido, né? Mas se vocês forem lá no meu perfil, eu mostro a quantidade de coisas que psicólogo pode fazer, né? Pode ajudar nos relacionamentos, pode ajudar a abrir empresa, pode ajudar na autoestima, né? Inteligência emocional não é só para tratar problema de saúde mental, é para também não ter problema de saúde mental. Se as pessoas fossem ao psicólogo mais vezes, teriam menos problemas, tá? Então, fica aí essa reflexão para vocês procurarem mais conhecimentos. Quando a gente postar alguma coisa, compartilha, gente. Né? A gente tem o maior carinho em fazer o conteúdo para que mais pessoas saibam. Né? Tem 3 e-books, gente. Eles vão ficar lá na minha bio só até semana que vem, depois vai tirar, tá?
3 e-books falando sobre planejamento e organização para ter mais autoestima, como potencializar sua vida sexual, o encontro com o eu, que é onde que é baseada a mentoria do Desperta Bonita, tá? Então, essa semana, até dia 31, a mentoria também tá com 30% de desconto. Então, aproveitem, gente. Busquem autoconhecimento. Não tem outra forma da gente nutrir a nossa autoestima se não formos conhecer. Se a gente ficar esperando estímulos de fora, não tem jeito, tá? Então, qualquer dúvida, pode chamar a gente no direct, né? Tem os telefones da gente aí, a gente está à disposição. E até quinta-feira que vem, para um próximo encontro, eu estarei aqui, tá? Então, ó, gratidão aos que eu não conheço, né? Um prazer imenso ter vocês aqui. E aos que já são meus aí, né? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. E vamos que vamos. Gratidão, Patrícia, e gratidão a todos, né, que estiveram presentes aqui com a gente. E, né, continue nos acompanhando, né, nas nossas redes sociais. E se essa live foi, né, foi significativa, se fez sentido para você, se conhece alguém, né, alguém que, né, que possa se beneficiar desse conteúdo, né, compartilha. Ela vai ficar salva, né, nos nossos perfis. Tá? Ela vai ficar E salva. é isso. Eu já deixo salva e depois eu dou uma editada e coloco lá no meu canal do YouTube, tá? Então, assim, no meu canal do YouTube tem mais ou menos umas 35 lives também, todas lá. Vocês podem assistir, estão editadas, cortadas. Então, podem ficar à vontade para ir lá visitar. O canal chama Escuta Psicólogo. Tá bom? Boa noite. Um beijo para todos vocês. Beijo. Beijo.